Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan. Eu trouxe essa pequena aulinha hoje para a gente tirar essa dúvida, né? Se o pão engorda. Por que que eu trouxe essa aulinha? Porque muitas vezes me perguntam, né, se o pão engorda. Ah, parei de comer o pão, tirei o pão da dieta porque fulano me falou que engorda. E quando chegam para mim, Alan, o pão engorda, né? Eu fico, depende, né, cara? Às vezes dá vontade de sentar e explicar o que eu vou passar aqui rapidinho, mas muitas vezes não dá, né? Mas eu tento explicar. É, e pra gente entender, né, se o pão engorda ou não engorda, a gente precisa de alguns conceitos básicos, né? Pelo menos na minha opinião, para poder ficar mais claro, né? Então, é, não passa o vídeo não, fica comigo aqui que no final você vai saber se o pão engorda ou não engorda. Você vai também ter uma noção de como que o Nutri monta a dieta, que é calculado ali entre os macronutrientes, as calorias, enfim. Você vai saber no final do vídeo você vai saber, fica comigo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, para a gente entender, eu vou trazer dois conceitozinhos aqui que tem mais raízes dentro de cada um ali. Mas o primeiro é os macronutrientes, né? Essa palavrinha aqui não deve ser tão habitual, mas essas aqui todo mundo conhece, né? Carboidrato, proteína e gordura. Por que que a gente precisa saber isso daqui? Porque primeiro a gente precisa saber onde que o pão está inserido, né? O que que o pão é. Na verdade, nenhum alimento em sua totalidade, ele tem apenas um macronutriente, mas ele tem mais de um. Então, ele é encaixado aqui, né, num desses três. Eu só avancei aqui porque estava difícil de postar o vídeo, estava muito longo, né? Eu dei exemplo de carboidrato, proteínas e gorduras. O pão, por exemplo, são carboidratos, né? Tem post aqui no feed falando de cada um, né? E falei também que aqui a cada 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína equivale a 4 de calorias, e a cada 1 grama de gordura equivale a 9 de calorias. Vamos avançando. Para a gente entender um pouquinho sobre calorias e a gente relacionar tudo, a gente precisa saber sobre o TMB e o JET. O que é o TMB? Conhecido também como JEB. Taxa metabólica basal ou gasto energético basal. O JET é o gasto energético total, Tzinho de total, tá? O que é isso daqui? Todo mundo tem uma taxa metabólica basal. O que a gente descobre quando a gente vai fazer uma avaliação física no Nutri, né? Quando vai ter aquela consulta. O Nutri, dependendo do que ele usa ali, ele pode fazer por biometria, por calorimetria indireta, por adipômetro, por fita, enfim, o Nutri vai saber achar a sua taxa metabólica basal. E todo mundo tem um. Para a gente, vamos lá, vamos dar um exemplo, né? Vou usar o João como exemplo. A taxa metabólica do João, ele foi lá, fez tudo direitinho, o Nutri achou sua taxa metabólica basal. É, por que a taxa metabólica basal é importante, né? É uma quantidade de calorias que a gente precisa ter para respirar, para manter os órgãos funcionando, para fazer a digestão. São calorias básicas que a gente precisa para viver, vamos dizer assim, né? E já o gasto energético total, ali é onde entra a caminhada, lavar a louça. Eu olhei para ali porque a pia tá ali em lavar a louça. Se eu vou para o trabalho andando, atividade que eu faço durante o dia, vai entrar aqui num que vai ser isso aqui mais alguma coisa que vai ser o total, certo? Vamos usar o João como exemplo. Por exemplo, o João foi lá e descobriu que ele precisa de 1.800 quilocal para a sua taxa metabólica basal, né? Para viver. E o seu gasto energético total, vamos dizer que o Nutri achou 2 fraquinho, né? 2.400 quilocal, certo? É isso daqui é o seu gasto energético total. Por que a gente precisa saber disso? Porque para saber se o pão engorda ou não engorda, a gente precisa saber quanto que a gente, ou qualquer outro alimento, saber quanto que a gente gasta, né, diariamente, né? E quando a gente, vamos botar aqui que é o João, que é o nosso exemplo, vamos botar que o João tem 80 quilos,
E o João foi no Nutri, fez tudo direitinho, passou pela avaliação física. O Nutri descobriu que ele tem, vamos lá, 39 de porcentagem de gordura. Esse valor aqui, o Nutri acha também a quantidade de músculo, a água no corpo, a quantidade de gordura, que emagrecer nada mais é do que reduzir essa quantidade de gordura, certo? Vamos lá. E o Nutri, vamos passar um déficit padrão aqui de 400, 500 calorias. Vai ser aplicado em cima disso daqui para acontecer o emagrecimento, vamos dizer assim, né? Aqui eu explico para achar esse valor, né? Eu multiplico o carboidrato por vezes peso por 2, a proteína 1,8, a gordura uma vez, né? Esses valores aqui, fazendo direitinho, depois vou ali vezes 4 vezes 9 e vai achar esse valor no final, né? 1.900 calorias, né? A gente vai relacionar agora caminhar para o final. Eu trouxe um exemplozinho aqui para a gente poder relacionar tudo agora e fechar e terminar com isso, né? Isso tudo para explicar se o pão engorda ou não engorda, né? Mas pelo menos você vai sair daqui entendendo já basicamente como que funciona. Vamos lá, eu trouxe aqui o café da manhã, pãozinho, né? Uma proteínazinha dentro aqui e um cafezinho, né? Eu calculei isso daqui, vou trazer aqui que tá pequeno, né? Vamos lá, carboidrato, proteína e gordura. A gente vai começar a relacionar e entender tudo aqui dentro já na prática da nossa refeição, né? Vamos ver quanto que tem de carboidrato essa refeição aqui, café da manhã. Tem 31 gramas de carboidrato, aqui 17 aproximado. Proteína e gordura 11. Tem fibras aqui ainda, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Calorias dessa refeição igual a 296 calorias. Tá começando a fazer sentido? Essa daqui é a quantidade de refeição. Vocês lembram do João? O João tem 80 quilos. A gente viu que o Nutri passou para ele o gasto energético total com menos 500 calorias para ele começar a ter o emagrecimento. E a gente achou também no bisurzinho, né? Vamos lá, o JET tinha sido que o Nutri passou 2.400, né? A taxa metabólica dele deu 1.800, né? Aqui com mais do que as atividades, mais tudo que ele faz. A gente achou, arredondando, no bizu, 1.900. Que é basicamente... Vamos trocar aqui. Tá meio fraquinho, mas dá, dá pra ver. É basicamente isso aqui menos o déficit que ele precisa para começar a emagrecer. Claro que os valores vão variar, aquele vezes 2 do carboidrato pode mudar, da proteína também, dá para ir mexendo ali, mas para começar e não ficar muito teórico, né? Vai dar basicamente isso daqui, certo? Que a gente já achou direto que lá dentro já tinha a quantidade de proteína, de carboidrato e de gordura. Que era 160, lembra? Só voltar que dá pra pegar. Que era um 44 e ali era vezes 1, era 80 gramas. Aonde que vai ser relacionado isso daqui? Isso aqui vai descontar daqui, certo? Vou arredondar 300, que vai ficar 1.600 pro restante do dia. Aí aqui pode entrar, depois do café, vai entrar o almoço,
vai entrar, o João vai treinar depois do, vai entrar, por exemplo, pré-treino, vai entrar o lanche, vai ser dividido aqui dentro das refeições dele. A janta, isso vai entrar também quantas vezes ele vai comer, vai ser dividido ali. A gente está simplificando para poder 1.600 para essas refeições ainda, porque o teto dele era 1.900. Vamos dizer que no almoço, mais 400, mais 400, 800, mais 400, 1.200, mais 400, 1.600. Vai estar dividido ainda ali, mais o café dele. E o João ainda vai estar em déficit calórico, né? Ele vai não estar batendo no teto ainda. Esse 31 aqui, esse 17 e esse 11, onde que ele vai entrar? Ele vai ser menos aqui. Aqui vai ser menos 31, aqui menos 17 e aqui menos 11. Para a gente finalizar, essa aqui ficou uma aulinha muito extensa, mas só para a gente entender o conceito, pegar então e ver que falar que um alimento engorda ou não engorda é muito superficial, né? A gente viu que tem todo um contexto onde ele está inserido dentro dos macronutrientes, que tem uma quantidade que vai ser dividida dentro desses macronutrientes, que são importantes, que não é benéfico cortar um macronutriente, né, em prol do outro, né? A gente viu que tem uma quantidade de calorias que a gente precisa diariamente, a gente viu que as nossas refeições estão inseridas dentro dessa quantidade. O título aqui é Supõe engorda, teoricamente a pessoa quer emagrecer, então ela tem um teto. Às vezes a pessoa não sabe esse teto, faz de achar de olho, e o teto dela, por exemplo, aqui no exemplo era 1.900, mas a pessoa começa a comer 1.000 calorias, né? Tirando pão, tirando tudo, dando um exemplo aqui, tirando a maioria dos carboidratos da dieta, que vai faltar energia, daqui a pouco vai estar estressada, daqui a pouco a vontade de doce vai estar absurda, então ela precisa de 1.900, ela joga 1.000, daqui a pouco o corpo se defende e vai baixando esse gasto que ela precisa, daqui a pouco ele equaliza, daqui a pouco a pessoa não consegue mais perder peso, porque ela perdeu peso, ela perdeu água, perdeu massa muscular, né? Não perdeu só o percentual de gordura que é o ideal. E daqui a pouco ela não consegue mais. Só que o metabolismo baixou, ela daqui a pouco vai surtar, perdeu 5 quilos, daqui a pouco ganha 7, sabe? Então fica nesse vai e volta. Quando a pessoa joga ali o déficit certinho ali, né? Aquele padrão de déficit certinho, tudo calculado, a pessoa vem descendo. Chegou aqui, estagnou, recalcula vai fazer naquele jogo, sabe? Então, essa é a forma correta de ter o emagrecimento, e o pão, nesse contexto, não engorda, sabe? Então, tem um contexto, né? Procura uma orientação, procura uma pessoa para te orientar, um nutricionista. Se você não consegue, você já teve uma visãozinha geral de que tem uma lógica, não é simplesmente uma coisa engorda, outra coisa não engorda. Claro que vai ter a qualidade dos alimentos aqui, a gente falou muito sobre quantidade. Claro que se o João, no restante da, da dieta dele, o João está com dificuldade de ir no banheiro, por exemplo, vai jogar um pouquinho mais de fibra, vai o nutricionista vai orientar a beber um pouquinho mais de água, né? Então tem uma lógica. Só que aqui a gente tem uma visão geral e o pão é só mais uma coisinha dentro desse contexto, né? Dentro do que você precisa diariamente. Mas então, para a gente entender um conceito simples, a gente precisava de algumas coisinhas, né? Simples também, para a gente saber se o pão não engorda ou não engorda. Aqui foi só um pretexto para poder explicar isso. Aqui poderia ser o arroz, poderia ser a tapioca, que é muito vilã, né? E, e isso tudo vai entrar. Porque é muito difícil você falar para você não procurar orientação, né? Porque, por exemplo, dá para encaixar o pão, dá para encaixar, por exemplo, um Nescau, mas aí o Nutri vai orientar, bota uma proteína aí dentro para dar uma melhorada no índice glicêmico. Enfim, tem algumas coisinhas, mas no visão geral acho que deu para pegar, tá? É isso, até a próxima e tamo junto.